Olá, olá, olá. Ai, Ciro, esse fundo seu é meio brega. Fundo da minha área, gente. Tô sem escritório hoje e tô gostando de... Na verdade, eu acho que meu escritório tá sendo aqui. É uma mesa. É uma mesa. Não vou mostrar, não. Não faz importância. Mas é por aqui que eu tô ficando, então tá ótimo. Pra mim, eu gosto do jeito que tá. E é isso aí. Isso que importa, né? Importante de como eu estou me sentindo. Estou confiante, blá 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 blá, todas aquelas coisas, né? Do signo de Leão, que todo mundo tá cansado de saber. Pera aí. Me sinto extraordinária, dona de uma mente brilhante. Gente, já escutaram Ebony? Já escutaram Ebony? Escutem Ebony, tá? Escutem Ebony. Novo álbum dela. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Cara, que delícia, meu Deus, ela é incrível. Vale do Silício. Meu Deus, nossa. Ela, tem uma música dela que ela tava cantando, essa que eu tava cantando, que é tão foda, ai, me identifiquei muito. Ela fala assim, ai, Cida, você se acha, né? Não, gente, você tem que se achar, sabe? Se você não se achar, o outro não vai se achar por você. Às vezes ele até pode torcer por você, né? Mas é raro de encontrar. Ela fala assim, ela fala, eu me sinto extraordinária, dona de uma mente brilhante. Até minha arcária dentária é de alguém relevante. Aí você vai falar assim, que isso? O que tem a ver a arcária dentária? Contexto colonial, onde a gente tinha, ela é uma rapper negra, onde a gente tinha no Brasil, muito na hora de se comprar escravos, é, ver sobre os dentes, ver sobre os dentes. E aí a importância de ter uma boca limpa, de ter uma boca, né, para a branquitude daquela época colonial, higienizada, vamos colocar assim. Então, você trazendo uma música atual que ela fala assim: eu me sinto, eu tenho uma mente extraordinária, né? Eu tenho uma mente brilhante, minha mente é extraordinária. E aí ela usar como referência aquilo que um dia foi algo extremamente pejorativo, até minha arcária dentária é de alguém relevante. E é nisso que a gente introduz a nossa matéria hoje, para falar de cultura, para falar de contexto social, para falar sobre gerência de contexto social, porque o contexto social que a gente vive, que a gente viveu, que a gente viverá, afeta diretamente, completamente as relações públicas, relações políticas, socioculturais que a gente tem na sociedade relacionada ao SUS, que é a nossa matéria planejamento em saúde, né? Que é uma matéria que eu adoro. Adoro história, adoro ciência, adoro tudo que contextualiza, adoro tudo que fala, tudo que questiona. Gente, ó, ai, sim, dá uma matéria que eu não entendo. Gente, é tipo, a gente não precisa estudar a, o que foi o Holocausto pra gente entender. A gente não precisa estudar o que foi a ditadura militar aqui no Brasil, onde fecharam-se inúmeras coisas, de uma pressão popular tão grande, precisou-se quebrar esse regime para a gente conseguir respirar em paz de novo. Não tô falando, ai, Cida, eu não acredito no pessoal que foram... Gente, pô, foi morto mesmo, é história, é fato. Contra os fatos não tem argumentos, a sua opinião não vai a favor de fatos, então é uma opinião irrelevante, não se sustenta. Então, assim, é tipo isso, sabe? Quando a gente fala de planejamento de saúde, a gente entende história, sabe? É pura história, gente, pura história. História pura. A história ela se repete no Brasil e se repete no mundo. Esse sistema de SUS, esse sistema de planejamento, ele é quase como receita de bolo, sabe? Por mais que o regime onde a gente vive, no contexto social que a gente vive, do regime político que a gente vive hoje, seja um regime diferente, né? Uma coisa mais democrática aos olhos dos bons políticos, né? Ainda assim é um ponto a ser questionado. Ai, tô indo. Hoje eu tô assim, hoje eu tô assim. Então vamos lá, fiz um mini slide aqui pra mim me acompanhar. E eu vou olhando com vocês, tudo bom? Então eu coloquei alguns tópicos que a Little Off Prof vai nos cobrar,
Tá bom, tá bom. Fiquem tranquilas, fiquem tranquilinhas, tranquilinhas. O pior ainda nem começou. Tá bom? O pior ainda nem começou. Então tá, vamos lá. Bli, 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 bli. Primeiro a gente vai falar. Se eu conseguir mexer no computador, né? A gente vai falar. Senão, não. Peraí, deixa eu dar uma pausa e eu já volto. Eu disse que ia dar uma pausa, mas acabei que eu não fiz nada. Só fui buscar meu chá. Deixa eu arrumar minha mensagem que eu mandei pra Daiane, que eu falei assim, já respondo, Aig. Já respondo, amiga. Então, Dai, nesse exato momento eu estou gravando esse vídeo. Minha amiga, gente, é bom assim, tenho amigos da faculdade que perguntam como é que você está. Não sei se a Daiane perguntou, ela mandou um áudio de 2 minutos, então eu acho que ela perguntou assim, que ela pergunta. Ai, gente, falar uma coisa pra vocês. Posso contar uma coisa? Hoje eu tô reflexiva. Sabe o que eu gostaria das pessoas? Sabe, eu gostaria de mais transparência, eu acho. Tomando um bom chazucho na caneca de enfermagem, né? De R$100 da semana de enfermagem. Ricas, ricas, ricas. Não tem aquele meme que fala magras, magras. O curso de enfermagem da Unipar é ricas, ricas. Sei lá, gente. Estagiário ganha 1.200. R$100 sobra 1.100. Uma fatura de cartão de crédito está R$600. Ricas, ricas. Mas não sei, às vezes eu acho que só eu tenho essa realidade, sabe? Mas esse achismo logo passa, porque eu lembro da... Ai, Meg, vem, Meg, você quer ir pra casinha? Vai lá, vai. Peraí, gente, colocar minha cachorra na casa. Pronto. 7 minutos de vídeo. Sabe por que eu tava pensando nisso? Assim, eu falei, eu vou conversar um pouco hoje. Aí, Cida, eu não queria que você conversasse. Então, assiste o vídeo de outra pessoa. Eu gosto de falar. Quem assiste meus aulão sabe que eu gosto de falar, mas eu falei assim, esses aulão tá meio estranho, né? Tô falando muita bobagem no início, sou muito ligou a câmera aí e falou o assunto. Não. Vamos conversar, vamos falar sobre causas sociais. Ai. Mas, calma aí, que eu tô abrindo esse sistema. Que aqui é tudo assim, na força que ele quer. Vamos lá. Então, gente, é isso, né? Lindas e belas, belas e lindas. Quem nasceu periga nunca vai ser... Deixa pra lá, você já sabe minha música. Adoro essa música. Quem nasceu periga... Acabou de falar, Jairzinho, acabou de falar que meu chá tá forte. Eu não ponho açúcar. Eu já comi uma bacia de bolo de ontem pra hoje. Comemoração do Dia dos Namorados. Nossa, tá bem... É bem amargo mesmo. Isso é bom, tipo chá preto. Porque daqui a pouco eu vou comer mais uma bacia de coxinha. Porque assim, eu pedi pra minha mãe fazer um bolo. Porque minha mãe faz bolo, tá? E ela faz salgadinhos, inclusive salgadinhos excelentes. Bem recheados. Aí eu pedi 50 salgadinhos e 1 quilo de bolo. Pro Dia dos Namorados. Aí deu no que deu, né? Ai, sim, você não vai sair pra jantar, gente? Não, nesse inferno desse dia. Não. Inferno desse dia, pelo amor de Deus, né? Não jogando muita praga, mas assim, muita muvuca, muita gente. Não. Prefiro ficar em casa, bem tranquilinha, de bobs. Bom, depois eu vou tomar isso aqui, isso aqui tá quente, minha língua já queimou. Então vamos lá. Começando o assunto. Que eu enrolei pra caramba. Mas eu não enrolei, não. Se tá aqui pra me assistir, tá aqui pra me assistir. Tem que dar palco, né? Vamos lá. Pra gente falar de planejamento desse segundo bimestre, a ideia vai ser com que a gente entenda como que
que as perguntas elas vão estar conectadas dentro do processo de gestão de atenção primária e saúde. A gente vai precisar entender como que os gestores eles se questionam disso, como eles se orientam, como eles se ramificam, como eles coordenam, tá? Então, a gente precisa entender como é feito esses questionamentos. Tudo bem. Primeiro a gente começa assim, por onde que começa então o planejamento de saúde na atenção primária de saúde? Tudo vai começar com o conhecimento do território que a gente vai estar verificando e analisando. Primeiro de tudo, a gente, através do conhecimento do território, dos passos que são fundamentais, a gente vai entender o que é territorialização e o que é cadastramento em famílias. Bom, primeiro, territorialização é quando se delimita uma área de atuação de uma unidade básica. Delimitando essa área de saúde, a gente entende quem que vai estar vivendo ali, como que aquela pessoa vai estar vivendo, qual é a vulnerabilidade que aquela pessoa está apresentando, se ela tem condições socioculturais e ambientais onde ela está vivendo, para a gente ter uma noção da onde a gente caracterizar os pontos de risco, ponto de escola, pontos mais vulneráveis, aquela região ali tem famílias em situações mais precárias vivendo. Um desses pontos vai ser a territorialização. A partir do segundo ponto, a gente começa a fazer o cadastramento das famílias. O cadastramento das famílias tem um apoio direto com as agentes comunitárias ou os agentes comunitários de saúde. Eles vão ser essa ferramenta, como o ESUS, eles vão estar usando, a AB e a PEC, que é feito o registro individual de cada pessoa que está naquele território. Isso vai permitir com que a gente, enquanto enfermeiro e gestor do ambiente, a gente consiga identificar quem são os níveis mais vulneráveis. Então, a gente tem os dois pontos principais, que é a territorialização, quando a gente delimita o espaço de atuação da UBS. A partir dessa delimitação, a gente manda o cadastramento das famílias, que são as agentes comunitárias, para a gente colocar, então, aonde fica os lugares de vulnerabilidade ou não, ou lugares perigosos, lugares que precisam de uma atenção maior. Se tem lugares perigosos, é claro que tem lugares perigosos. Todo bairro tem um lugar perigoso, que tem uma certa marginalização da própria sociedade, onde aquele meio vira um pouco mais... Eu ia colocar sem oportunidades, mas não é essa palavra que eu gostaria de colocar. Mas é um lugar mais marginalizado dentro do próprio bairro. Lembrando que eu não estou falando de pessoas marginalizadas, estou falando de uma marginalização de situação dentro do próprio contexto do bairro. Um grupo que está diferente, marginalizado ali. Seja ele vítima ou não. Aí a gente tem que analisar para ver, né? Aí a teoria que cada um acredita, ou que a própria lei acredita, se existe vítima ou não, né? Depende do contexto. Tem alguns debates, assim, principalmente no colégio. Tem aqueles debates, né? A pessoa, ela nasce, ela está pressuposta a desencadear para pendurar, né? Para declinar de um lado da sociedade mais agravante, ou não. Ela se forma, assim, a partir daquilo que ela assiste, que ela consome, que ela vive no seu redor. Essa teoria, ela bate muito em conflito, né? Não é uma teoria, mas a gente está no mês da visibilidade LGBTQIA+, então isso já me incomoda, esse tipo de fala de nascer, de se formar, porque as pessoas acham que os gays, lésbicas, trans, travestis, não binários, a gente nasce assim e a gente vai se construindo. Cresci com a minha mãe e agora eu gosto de homem, né? Tem um pouco desse discurso, um pouquinho do conservadorismo, que, assim, é uma mentira. A gente é uma mentira. Nem a gente, não tem nem o que continuar, é uma mentira, ponto. Agora eu vou continuar minha fala. A gente se constrói enquanto sociedade e se descobre, isso é verdade. Por isso que hoje em dia, né, muitas pessoas, depois de um tempo, 50, 60, 40 anos, se descobre um LGBTQIA+, mas não é que ele virou, né, ninguém vira, ele se descobre mesmo, assim, por coisas que ou ele se manteve internalizados pela sociedade, ou por ele mesmo, que é a decorrência da sociedade também. Então é isso, por isso que eu não gosto desse discurso.
A gente nasce o que a gente nasce, ao longo do tempo a gente vai se transformando. E se transformar não é criar algo. Criar, eu crio uma tatuagem no meu corpo, algo que nunca teve comigo, né? A minha sexualidade, ela flui, é fluida. Então, no sentido fluido de acontecer, tá? Ramificações, por isso que a gente fala orientação e não opção, né, gente? Ai, Cido, mas e os bissexuais? Ah, isso é caso por outro rolê, né? Recapitulando então, que eu já tô assim, eu tô militante. Vou militar muito hoje. Voltando então, a gente divide entendendo sobre como funciona a atenção primária de saúde, né, o planejamento de saúde na atenção primária. A gente tudo começa pelo conhecimento do território através dos dois passos principais, que é a territorialização e o cadastramento das famílias. A partir daí, a gente vai conseguir aplicar uma estratificação de risco familiar, onde a gente vai identificar famílias com maiores riscos de adoecer, maiores riscos de vulnerabilidade, e a gente vai utilizar ferramentas como o GeoSaúde, que ajudam a visualizar tudo isso no mapa. Esse processo ele vai ser essencial para que a gente consiga priorizar as ações, fazer visitas, organizar o trabalho da rotina da UBS para o paciente e trabalhar com as equipes e acompanhar o resultado a partir do que a gente está realizando, certo? Cido, o planejamento em saúde, ele tem recursos para fazer isso, para que isso seja melhorado, para que isso seja ampliado? Como que funciona o financiamento da atenção primária de saúde? Hoje em dia no Brasil, desde o programa Previne Brasil, tem o financiamento da atenção primária, mas ele passou a ser baseado em 3 pilares principais. Pilar inicial, a gente tem a captação ponderada, que é o dinheiro que o município recebe por pessoa, que é cadastrada no sistema, e é ajustado por faixa etária, vulnerabilidade. Então, assim, a gente tem essa organização, essa maneira de captação, a partir da perspectiva do que o outro vive. Então, ajuda a gente delimitar aquelas famílias que estejam em situações ou pessoas que estejam em situações mais carentes. O segundo, a gente pode colocar como pagamento de desempenho. Esse pagamento de desempenho, ele vai avaliar os indicadores como pré-natal, vacinação, controle de doenças. Ele vai avaliar quem vai cumprir melhor, vai receber mais, a partir dos dados que a gente consegue fornecer para as instâncias, certo? E também tem incentivos que são para ações estratégicas. O que são isso, Cido? São recursos que são voltados para as áreas prioritárias ali do posto, como a saúde do indígena, equipes fluviais, saúde prisional. Se você tem uma situação de presídio ali perto da sua área, você está cumprindo, você está fazendo essa cobertura, e os que demais entram aí dentro. Então, os incentivos para ações estratégicas, tudo aquilo que você precisa planejar, e são em grande escala, né? É um reflexo maior, é um reflexo mais ampliado de uma situação que é um foco maior, vamos se colocar assim. Porque a gente não está falando de um caso, de uma gestante que está ali na casinha, a gente está falando, quando a gente fala de um território indígena, a gente está falando de um território que tem uma demarcação, tem um contexto histórico, tem um contexto cultural no meio, tá bom? Isso desde o presídio a todas as características que são similares. Deixa eu ver se meu chá já tá bom. Vocês veem que eu tô falando meio travado, né? É porque eu tô usando capacete, meu capacete fica assim, ó. Aí minha boca às vezes fica meio, sei lá, meio bizarro, né? Mas é isso aí. Então, entendendo esses pilares da administração financeira que a gente tem, a gente entende que os gestores, eles têm que administrar bem esse recurso da atenção primária de saúde, e a gente precisa usar dados de cadastramento. Esses dados vão mostrar os indicadores e os resultados para a gente conseguir planejar ações e decidir a partir desses planejamentos de ações aonde a gente vai aplicar esses recursos, tá bom? A gente tem princípios que organizam o cuidado da atenção primária de saúde. A atenção primária ela vai funcionar com base nos princípios os princípios assistenciais, que são aqueles princípios que fazem a garantia do acesso a todo mundo chegar a esse serviço, acesso total, né, que a gente tem a universalidade, é isso, né? Eu acho que se for, desculpa, me corrigem.
A gente tem a longitudinalidade, que é o cuidado mais contínuo ao longo do tempo da vida da pessoa, e a gente tem a integralidade, que é o cuidado completo do paciente. A gente lembra que quando o paciente chega para nós, a gente não vai cuidar apenas da dor de cabeça que ele chegou, a gente vai querer saber também o histórico familiar. Sido, não só histórico familiar, perdão, o contexto de vida dela, a situação no contexto geral, porque às vezes ela pode ser uma pessoa que ela bebe muito, isso pode estar dando um problema circulatório nela, e por isso que ela tá com tanta dor de cabeça. Um exemplo hipotético, tá bom? Então, assim, Cido, mas como é que eu vou saber? Eu vou ficar perguntando pra moça, você bebe muito? Não, aí você vai instruir a sua agente comunitária, vai capacitá-la, vai respaldá-la e vai orientá-la a saber como se capta isso na atuação dela quando ela estiver no campo de trabalho. Cido, trabalho, sua agente comunitária e minha enfermeira não faz isso. Se a sua enfermeira não faz isso, seja você a enfermeira que irá fazer isso um dia. Tá bom? Um chá tá bem forte, mas tá gostoso, eu acho. Lembra um pouco chá preto. A gente tem, então, entendendo esses 3 conceitos, a gente tem a coordenação do cuidado, né? Que a atenção primária, ela articula com os outros níveis de média e alta complexidade. Então, a gente vê muito isso na rede de UBS ou UMAESP, quando o paciente ele tem uma necessidade e o médico ele dá uma ligada para a secretaria, tenta mostrar que o caso é mais sério, aí eles conseguem fazer essa articulação mesmo com os níveis mais complexos, quando o tratamento ele precisa ser um tratamento que não dá para esperar, ou um diagnóstico e afins. Então, a partir que a gente tem esses princípios, vamos se colocar assim, que a gente segue, né, como funciona, nessas principais assistências, que a gente tem esse acesso para todos, a longitudinalidade, eu acho que é isso. E a integralidade do paciente, a gente passa para entender a coordenação do cuidado da PS de alta complexidade, média, né? A gente também tem que se perguntar os princípios administrativos de como isso funciona. Porque, como eu citei, né, tem algumas coisinhas que o pessoal consegue fazer para direcionar para ter essa comunicação direta. Então, mas a gente pode fazer isso de maneira assim, do que decidir, do que tiver? Não. A gente tem que ter organização, legislação e regras. Então, a gente vai falar sobre os princípios administrativos, como funciona a atenção primária. Primeiro que a gente fala é a universalidade. A universalidade ela vem gritando com o atendimento para garantir o atendimento para todos. A gente tem a equidade, que a gente é aquela coisa que não dá para ser igualdade, dar igual para todo mundo. A gente precisa verificar quem precisa mais ou quem necessita de algo mais. A gente tem a eficiência, que usa bem, que precisa ser usada bem o recurso financeiro que a atenção primária de saúde precisa e tem para fazer uma redistribuição. A gente precisa de uma participação social que envolva a comunidade nas decisões, para que isso não seja na mão de apenas uma gama de pessoas, porque por mais lindo que o seu político seja, ele está focado no dele, entendeu? Ele está ali por um cargo que é o foco dele. Cida, a gente quer muito ajudar a população. Nem sempre, infelizmente, não é a maioria que quer ajudar a população, não. A maioria quer ajudar a si próprio, tá bom? Não quer que o outro espere, que o outro se lasque, porque daí chega fulano de tal, que é parente de ciclano de tal, e começa a passar na frente de uma consulta, passa num exame, passa numa cirurgia. Então, assim, a gente precisa de uma participação social, a gente precisa de regras administrativas e éticas também, para que a gente consiga combater cada vez mais, mesmo que seja em grande escala isso, esse certo... não é nem corrompismo, né, mas é certa desonestidade, vamos colocar isso. Eu acho que fica melhor, né? Todo mundo concorda. Então, esses princípios, eles vão ajudar a nortear tanto a prática assistencial quanto a gestão dos serviços. A partir de entender esses princípios, a gente entende que é um grande processo, é colocado como um macro processo básico da atenção primária de saúde, ou seja, ele está na base de tudo e ele vai servir para a gente saber quantas pessoas vão estar vivendo naquele território, e a gente vai conseguir caracterizar e buscar as informações daquela pessoa com mais veemência. Então, a gente entendendo a importância da territorialização, que faz, né, esse macro processo,
para saber quantas pessoas que vivem, para conhecer as condições de vida dela, para planejar as ações, para a gente conseguir distribuir melhor os recursos de trabalho à equipe. Então a gente entende a importância da territorialização, esse cadastro dos pacientes, o planejamento que a gente não conseguia ter sem base, sem nada, a gente agora consegue ter uma base a partir do que a gente consegue direcionar os recursos e os nossos investimentos de conhecimento e tomar as decisões a partir disso, né? Os papéis dos enfermeiros na gestão da atenção primária. Não falem Severino, pelo amor de Deus. Mas o enfermeiro ele vai ser muito mais do que aquele que só vai olhar o paciente, só vai fazer um curativo ou da consulta de rotina do pré-natal. Ele tem funções estratégicas na gestão. Ele vai precisar coordenar a equipe dele. Ele vai precisar organizar o fluxo de atendimento. Cido, como é que você vai organizar um fluxo de atendimento? Um exemplo muito legal é dos meus enfermeiros que eu trabalhava na UBS, onde eles faziam, né, a cada 15 dias reuniões. Eu lembro de uma das reuniões que eles fizeram, fantástico, gente. A Rafa, o Washington e a Selma são enfermeiros excelentes, assim, nossa, que trabalho de maestria. E eles organizaram assim, eles falaram assim, ó, o que a gente tem, sei lá, 20 fichas de triagem hoje, só 20 pela manhã. O pessoal que passou das 20, infelizmente a gente não vai conseguir atender, sei lá, porque tinha um médico só atendendo. Um exemplo. E aí eles fizeram assim um sistema de colocar para agendamento. Então todo mundo que vir, vocês vão triar, vai ter a ficha de triagem, tem a ficha de avaliação, e aí essa pessoa vai pegar a ficha de avaliação de enfermagem, ela vai ser avaliada, ela vai ser verificada. Se o estado dela for um estado que dá para esperar, um estado clínico estável, ele vai ser agendado para voltar no período da tarde. Assim, é isso. É um exemplo assim gritante do que eu acabei de falar. Entendeu? Isso é o que o enfermeiro tem que fazer. Entendeu? Ele vai ter que coordenar a equipe, ele tem que organizar o fluxo de atendimento, ele tem que não manter ele tem que evitar reclamações, ele tem que organizar para que a comunidade ela entenda e entre nesse ritmo. Uma das outras coisas que eles fizeram foi o pessoal estava chegando, sei lá, 4h30 da tarde para mostrar exame de sangue. 4h30 da tarde, o posto já está se organizando, né, para os atendimentos finais. E aí resolveu fazer os horários de mostrar exame das 2, se eu não me engano, até as 3, ou da 1h30 às 3, pro pessoal, e a gente entregou o bilhetinho de cada médico, pro pessoal já se acostumando e ir naquele horário específico. Não é que chegando daquele horário depois e não teve nenhum outro paciente sendo atendido que ele não vai conseguir mostrar o exame dele. Não, não é isso. Mas ele vai ter um tempo próprio para aquilo que ele foi fazer. E ele não vai ter o desgaste de retornar para casa porque não tinha mais vaga para passar pela triagem. Isso é gestar, sabe? Gestão SUS. Isso é gestar, gestão de gestante, né? Então, o enfermeiro ele precisa analisar os indicadores de saúde para planejar as ações. Ele tem que integrar o planejamento de UBS, né, com os setores da vigilância e da farmácia. Ele precisa promover educação de saúde, articular com a comunidade, seja em colégios, seja em ambientes de risco alarmante, ali na situação de risco alarmante, não, de risco, lugares preocupantes da sociedade ali, uma situação mais, infelizmente, marginalizada. Ele tem que levar e promover a educação. Lembra que a gente fez no PASSEX de levar sobre higienização bucal das crianças, sobre alimentação saudável? Isso é papel da equipe da enfermagem da UBS do bairro. Se eles conseguem fazer tudo, infelizmente não. Aí por isso, olha, tudo se conecta na história. Por isso a gente tem um sistema que a prefeitura ela dá todo o aval para uma universidade como a Unipar, assim como outras, para se inserir na sociedade nesses ambientes e praticar isso. Porque eles sabem que as UBS não conseguem fazer isso sempre. Então eles usam dos meio acadêmico, que é um braço de extensão de serviço da Secretaria de Saúde, sim, porque a gente faz promoção em saúde indiretamente sem ganhar por isso. Pelo contrário, a gente paga porque a gente está na Unipar. Então, sim, é uma maneira da sociedade usar o serviço acadêmico a prol. Isso é bom? É ótimo, porque a gente treina, a gente aprende, a gente se comunica, a gente vive com o paciente lá fora. Porém, se você olhar por esse outro lado, a gente também contribui para a promoção de saúde que está relacionado direto ao SUS, porque nós seremos futuros profissionais de enfermagem, da área da saúde, então acaba tendo esse vínculo maior.
Então, o enfermeiro ele vai atuar como esse gestor local, que vai ajudar a organizar, a garantir que a UBS ela funcione bem e cumpra os seus objetivos, que é atender a população em primeiro lugar. Aí a gente tem uma pergunta que é o que é o planejamento estratégico situacional, que é chamado como PES. Planejamento Estratégico Situacional. Bom, o planejamento estratégico situacional, ele vai ser um tipo de planejamento que é mais utilizado no SUS, e ele vai vir com 4 etapas. A primeira etapa é a etapa explicativa, onde a gente vai ter que entender o problema e o que está causando esse problema. A segunda etapa, ela é normativa, onde a gente vai definir o que deve ser alcançado como metas. E o terceiro ponto, a gente tem a estratégia, que a gente tem que decidir quais metas, o que a gente vai alcançar com isso. E a 4, espera com uma borboleta, demoniada, brincadeira, vagabunda, quase caiu no meu chá. Ai, olha, borboletas, não gosto muito, só daquelas bonitas. E longe, não gosto de borboleta. Desde criança tenho medo. Enfim. Mas acho que já passou, tem mais medo de barata, né, Pi? Enfim. Continuando. Tá, os 4 tópicos, né? A gente tem a normativa, a estratégia e o último, a gente tem uma tática operacional, onde a gente vai colocar isso em prática. Tática mesmo, igual os militares. Quem gosta de militar pode falar, né? Quem gosta de militar já sabe. Então, nessa etapa, a etapa mais explicativa, que foi cobrada na questão da prof também, ela colocou, o foco é a gente entender qual que é o problema real das raízes ali daquele lugar, depois pra gente planejar estratégias pra gente solucionar isso e botar em prática, tá? Essa piranha já saiu. Eu esqueci, né, gente? Não sei se eu vou ser censurado. Vai que o YouTube cai meu vídeo. A professora também nos questionou, né, o que são indicadores do Previne Brasil. A gente tem os indicadores como métricas que vão avaliar o desempenho das equipes. Os principais indicadores são o pré-natal adequado, uma cobertura vacinal. A Daiane e algumas outras meninas que trabalham na área da saúde podem dizer muito bem isso. A gente tem o acompanhamento de pessoas com hipertensão e diabetes. A gente tem o acompanhamento de desenvolvimento infantil também, que entra como indicador. Esses indicadores eles vão fazer parte da avaliação do desempenho de influência, que vai estar diretamente relacionado com o financiamento das equipes e o repasse desse dinheiro, tá? O GEL de saúde, a gente precisa do GEL saúde também, sendo uma ferramenta de visualização, que eu falei logo ali mais cedo que as meninas usam, de uma visualização geográfica, que ela vai ser utilizada para localizar no mapa onde estão os grupos de mais vulnerabilidade, e assim a gente ficando mais atento, só para explicar o do GEL que eu tinha falado lá em cima. Né? Entendendo, então, finalizando sobre o GEL, que precisa ser mencionado, que a professora também cobrou separado, eu tinha também mencionado, só complemento, o GEL ele vem para mapear essas áreas com mais eficiência para verificar as doenças, para a gente fazer um planejamento maior de ações. Ele não vai substituir o PEC, tá? Ele nem é usado para registrar consultas, mas ele é usado para apoiar o planejamento territorial com base dos dados que são gerenciados e colocados para o agente comunitário, para a equipe de enfermagem estar conseguindo rastrear. E a gente finaliza, então, para entender agora sobre a gestão, o que significa fazer gestão local na atenção básica de saúde, na atenção primária de saúde. Então, a gestão local, ela significa articular todos os processos da UBS, agenda, acolhimento, distribuição de tarefas, uso de recurso, integração de vigilância, farmácia. Esses acompanhamentos que vai estar sendo feitos e as metas também que precisam ser feitas, a gente vai estar tendo nessa gestão local na atenção primária de saúde. Vai ter que articular esses processos ali dentro da UBS. O enfermeiro, geralmente, ele vai ser responsável por essa organização, que ela vai precisar acompanhar os indicadores e supervisionar o fluxo que está vindo e se está tendo uma resposta, está tendo uma qualidade no cuidado, tá? Resumindo, recapitulando então, a gente colocou numa lista, numa ordem cronológica,
do planejamento de saúde. Eu vou ler agora para vocês, só para recapitular. Então, a gente tem territorialização e cadastro das famílias, que é a base para o planejamento. A gente tem estratificação de risco e análise de dados para priorizar as ações. A gente tem o uso de ferramentas como a PEC, GEL e o painel Previne Brasil para registrar o planejamento e também ter um respaldo do AQUE, né? A gente tem planejamento com base do PES, que é partindo da análise do problema até a ação, tá? A gente tem a gestão eficiente dos recursos, que faz a captação, o desempenho, as estratégias, tá? A gente tem, então, como último ponto, a atuação integrada do enfermeiro e da equipe com base nos princípios do SUS e da atenção primária de saúde. Eu espero que tenha ajudado vocês. Fiquem todos bem, tá? Até amanhã, se Deus permitir.